Esta transformação na compreensão do amor cria um dilema existencial único para as almas despertas. Por um lado, já não podem participar autenticamente no jogo romântico tradicional, porque veem claramente demais sua natureza ilusória. Por outro lado, isso os coloca numa posição de aparente isolamento, numa cultura que está completamente estruturada ao redor da busca e manutenção de relacionamentos românticos tradicionais. O despertar eleva dramaticamente os padrões do que consideramos uma conexão autêntica. Já não é suficiente a compatibilidade superficial, a atração física ou mesmo a compatibilidade de interesses e valores. A alma desperta busca instintivamente o que poderíamos chamar de ressonância de consciência. Um encontro entre dois seres que fizeram o trabalho de se conhecer além das camadas superficiais da personalidade. Esta busca por ressonância de consciência reduz dramaticamente o grupo de parceiros potenciais disponíveis. Numa população onde a maioria das pessoas ainda está identificada completamente com seus padrões de pensamento, seus traumas não processados e suas estratégias de sobrevivência emocional, encontrar alguém que tenha desenvolvido uma relação consciente com seu próprio mundo interior se torna algo extremamente raro. A situação se complica ainda mais, porque a alma desperta já não pode fingir ignorância sobre as dinâmicas inconscientes que governam a maioria dos relacionamentos. Pode ver claramente os padrões de codependência, as transações emocionais ocultas, os medos disfarçados de amor, as necessidades não reconhecidas que se expressam como demandas românticas. Esta percepção clara, embora libertadora em muitos aspectos, pode criar uma sensação de alienação profunda do mundo relacional convencional. Existe também uma dimensão neurocientífica fascinante nesta transformação. Os estudos sobre meditadores de longo prazo mostram mudanças estruturais significativas em áreas do cérebro associadas com a regulação emocional, a percepção da realidade e a experiência da separação entre o eu e o mundo. Especificamente, se observa um afinamento da ínsula posterior, que está associada com a sensação de ser um eu separado, e um espessamento do córtex pré-frontal, associado com a regulação emocional e a metacognição. Estas mudanças neurológicas podem tornar a experiência de se perder em outra pessoa literalmente impossível. O cérebro desperto mantém uma capacidade contínua de autoobservação e regulação que interfere com os estados de fusão psicológica que caracterizam o apaixonamento tradicional. É como tentar se embriagar quando seu fígado processa o álcool mais rápido que o normal. Simplesmente não consegue alcançar o estado alterado que antes podia experimentar com facilidade. A solidão que experimenta a alma desperta não é a solidão ordinária de carecer de companhia, mas algo muito mais sutil e profundo, a solidão de viver com uma percepção da realidade que muito poucos compartilham. É a solidão do adulto num mundo de crianças, não de um lugar de superioridade, mas do reconhecimento simples de que os jogos que antes achava fascinantes agora lhe parecem exatamente isso, jogos. Esta solidão pode ser inicialmente desalentadora, especialmente quando observa outros aparentemente felizes em seus relacionamentos românticos tradicionais e se pergunta se perdeu algo essencial da experiência humana. Mas gradualmente, se permite que a transformação se complete, descobre que o que inicialmente experimentou como perda é na realidade um ganho extraordinário. A capacidade de amar sem apego, de conectar sem posse, de estar presente sem projeção. O amor que se torna possível depois do despertar é qualitativamente diferente do romance tradicional. Não surge da necessidade, mas da abundância. Não busca se completar, mas compartilhar a completude já presente. Não teme a perda porque não está baseado na posse,
Não requer promessas de permanência, porque está completo em cada momento presente. Este tipo de amor é extraordinariamente raro, não porque seja moralmente superior, mas porque requer um nível de maturidade emocional e desenvolvimento de consciência que poucos alcançam. É como a diferença entre aprender a ler e aprender a escrever poesia. Ambos envolvem letras e palavras, mas a profundidade e sofisticação requeridas são completamente diferentes. A prática da coerência cardíaca pode ser particularmente útil para as almas despertas que estão navegando esta transição. Ao treinar conscientemente os ritmos cardíacos para entrar em estados de coerência, você pode cultivar a capacidade de manter seu centro emocional estável, independentemente da presença ou ausência de conexão romântica. Esta estabilidade emocional interna cria um campo energético que atrai naturalmente outros que desenvolveram uma relação similar com seu próprio bem-estar emocional. Você está sentado num café, observando casais que sussurram segredos com aquela intensidade febril que reconhece de seu próprio passado. E algo estranho acontece em seu interior. Onde antes teria sentido inveja ou nostalgia, agora experimenta uma mistura curiosa de compaixão e distanciamento, como se estivesse vendo uma peça de teatro na qual uma vez atuou, mas cujo roteiro não consegue mais lembrar com a mesma convicção. Você se dá conta de que algo fundamental mudou em você. Algo que faz com que o amor romântico tradicional não se sinta mais como uma possibilidade real, mas como uma fantasia que não lhe serve mais. Esta experiência, longe de ser uma perda, sinaliza uma das transformações mais profundas e paradoxais do despertar espiritual. Contrário ao que muitos esperam, o crescimento da consciência não te transforma num ímã para o amor romântico. Na verdade, faz exatamente o oposto. Te torna quase incapaz de se apaixonar da maneira convencional que o mundo considera normal e desejável. Esta incapacidade não surge de amargura ou decepção, mas de algo muito mais profundo, uma compreensão clara da natureza ilusória do que a sociedade rotulou como amor romântico. A neurociência moderna nos mostra que o que chamamos de se apaixonar é fundamentalmente um estado alterado de consciência, uma cascata de químicos neurológicos que inclui dopamina, norepinefrina e serotonina que criam literalmente um estado de obsessão temporária. Este coquetel químico gera os sintomas clássicos do apaixonamento. Pensamentos intrusivos sobre a outra pessoa, idealização extrema, necessidade constante de estar perto do objeto de desejo e uma distorção da percepção que nos faz ver qualidades extraordinárias onde provavelmente existem características ordinárias. Da perspectiva da consciência não dual, este estado de apaixonamento revela algo fascinante sobre a natureza do ego. O ego, essa construção mental que se experimenta como um eu separado e deficiente, utiliza a experiência do apaixonamento como uma estratégia inconsciente para escapar temporariamente da sensação fundamental de incompletude que o caracteriza. Quando você se apaixona, experimenta por um momento a ilusão de que encontrou sua outra metade, a peça que falta, e que finalmente o fará se sentir completo e inteiro. Mas aqui está a armadilha sutil. O que você está experimentando como amor por outra pessoa é, na realidade, um estado alterado de sua própria consciência. Você não está se apaixonando pela pessoa real à sua frente, mas por uma projeção elaborada, uma fantasia construída por sua mente a partir de fragmentos de esperança, necessidade emocional e memórias inconscientes. É como se apaixonar por seu próprio sonho e depois atribuir esse sonho a outra pessoa. Alan Watts costumava descrever este fenômeno como uma forma de maia ou ilusão, onde confundimos o mapa com o território. A pessoa da qual você acredita estar apaixonado é principalmente um mapa mental, uma construção de sua imaginação
que tem muito pouca relação com o ser humano complexo, contraditório e imperfeito que existe independentemente de suas projeções. Esta compreensão não surge do cinismo, mas de uma percepção mais clara de como realmente funciona a psique humana. Quando você começa a despertar espiritualmente, um dos primeiros véus que se dissolve é precisamente esta capacidade de projeção romântica. Sua percepção se torna clara demais, presente demais, consciente demais da realidade tal como é para poder se perder em fantasias elaboradas sobre outras pessoas. É como se você tivesse desenvolvido uma alergia à ilusão que torna impossível consumir as fantasias românticas que antes o nutriam emocionalmente. Esta clareza perceptual traz consigo uma compreensão profunda sobre a diferença entre amor autêntico e o que a cultura popular rotulou como romance. O romance tradicional se alimenta de ausência, de incerteza, da tensão deliciosa entre o desejo e sua satisfação. Prospera na distância, na idealização, na projeção de qualidades fantásticas sobre o objeto de desejo. O amor autêntico, pelo contrário, se nutre de presença, de aceitação, da capacidade de ver claramente tanto a beleza quanto as limitações de outro ser humano, sem necessidade de que sejam diferentes do que são. A neurociência da coerência cardíaca nos mostra que quando experimentamos amor autêntico, nossos padrões cardíacos se sincronizam no que é conhecido como coerência, um estado de equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático que está associado com estados de consciência expandida e bem-estar profundo. Este estado é radicalmente diferente da ativação do sistema nervoso que caracteriza o apaixonamento tradicional, que está mais relacionado com os circuitos de sobrevivência e busca compulsiva por recompensa do que com estados genuínos de conexão consciente. Para a alma desperta, a experiência de precisar desesperadamente de alguém mais para se sentir completa se torna tão absurda quanto tentar saciar a sede bebendo água salgada. Você pode sentir a sede temporariamente satisfeita, mas o efeito real é incrementar o desespero subjacente. Uma vez que você experimentou a completude que surge naturalmente da conexão com sua essência mais profunda, a ideia de buscar completude em outro ser humano se revela como o que sempre foi: uma busca impossível baseada numa premissa falsa. Mas talvez a compreensão mais libertadora seja reconhecer que esta aparente incapacidade de se apaixonar da maneira tradicional não é uma deficiência, mas uma evolução. É como dizer que um adulto é incapaz de desfrutar de brinquedos infantis da mesma maneira que fazia aos 5 anos. A capacidade está tecnicamente presente, mas o contexto de consciência mudou tanto que a experiência já não é relevante ou satisfatória. A alma desperta deve aprender a habitar esta nova realidade relacional com graça e paciência. Isso significa soltar o luto pela perda do romance tradicional e se abrir para possibilidades relacionais que ainda não pode imaginar completamente. Significa desenvolver uma relação tão rica e satisfatória consigo mesmo que a solidão se converte em solitude, um estado de plenitude em lugar de carência. Também significa reconhecer que, embora estas experiências mais profundas de conexão sejam raras, não são impossíveis. Quando duas almas despertas se encontram, a conexão que se estabelece tem uma qualidade de presença, profundidade e intimidade que transcende completamente as experiências românticas tradicionais. Estas conexões não estão baseadas na química da atração mútua, mas no reconhecimento mútuo da essência que compartilham além das personalidades individuais. O processo de esperar e se preparar para este tipo de encontro requer cultivar o que poderíamos chamar de solidão sagrada. Esta não é a solidão do isolamento, mas a solidão de alguém que aprendeu a estar completamente presente consigo mesmo.
É um estado de receptividade ativa, onde você mantém seu coração aberto à possibilidade de conexão autêntica sem se desesperar por sua ausência. Nesta solidão sagrada, você descobre que o amor não é algo que precisa obter de alguém mais, mas algo que é capaz de gerar e expressar independentemente das circunstâncias externas. Esta descoberta é profundamente libertadora porque o liberta da tirania de depender de outros para seu bem-estar emocional, enquanto o mantém aberto à possibilidade de compartilhar esse bem-estar com alguém que tenha feito uma jornada similar. A espera da alma desperta não é passiva. É um processo ativo de refinamento contínuo, de aprofundamento na compreensão de si mesmo, de cultivo das qualidades que tornam possível a conexão autêntica quando finalmente aparece. É como um músico que pratica escalas, não porque as escalas sejam o ponto final, mas porque sabe que essa prática o prepara para tocar sinfonias complexas quando a oportunidade se apresentar. Durante este período de aparente solidão, muitas almas despertas descobrem que sua capacidade de amar se expande e se aprofunda de maneiras inesperadas. O amor, que já não pode se dirigir a projeções românticas, encontra expressão numa compaixão mais ampla, numa conexão mais profunda com a natureza, numa apreciação mais refinada da beleza em todas as suas formas, em relacionamentos de amizade, de uma intimidade e profundidade que transcende muitas conexões românticas convencionais. Esta expansão do amor além dos confins tradicionais do romance é talvez uma das compensações mais belas pela aparente perda da capacidade de se apaixonar tradicionalmente. O amor se torna menos específico, mas mais universal, menos possessivo, mas mais generoso, menos necessitado, mas mais abundante. Finalmente, a alma desperta aprende a ver esta transformação não como uma limitação, mas como uma porta para possibilidades relacionais que a maioria nem sequer pode imaginar. Quando o amor surge da completude em lugar da carência, quando a conexão se baseia no reconhecimento em lugar da projeção, quando a intimidade emerge da presença em lugar do apego, o que se torna possível transcende completamente as categorias convencionais do romance. A alma desperta não perdeu a capacidade de amar. Ganhou a capacidade de amar sem condições, sem expectativas, sem a necessidade desesperada de que o amor seja correspondido de maneiras específicas. Este é um tipo de liberdade emocional que muito poucos experimentam, e embora possa se sentir solitária no início, gradualmente se revela como uma das formas mais puras de liberação humana possível. Se estas palavras tocaram algo profundo em sua experiência, se reconheceu nelas o território inexplorado de sua própria jornada espiritual e relacional, então sabe que não está sozinho nesta transformação aparentemente impossível. Compartilhe esta compreensão com alguém que também esteja navegando nas águas misteriosas do amor depois do despertar. E junte-se à nossa comunidade de almas que se atrevem a amar da completude em lugar da carência. Inscreva-se para continuar explorando juntos estes territórios do coração desperto e compartilhe nos comentários sua própria experiência de como o despertar transformou sua relação com o amor romântico. Lembre-se, você não perdeu a capacidade de amar, ganhou a capacidade de amar sem limites. E numa comunidade de corações livres, finalmente encontra o lar emocional que sempre esteve procurando. Não em outra pessoa, mas na vastidão de seu próprio ser desperto.